E aí vem aquela grande pergunta: pô, Marcos, mas por onde começar então? Pelo começo. É óbvio. Você tem que começar pelo começo. Só que este começo, ele pode ser da introdução à última página, do documento um até o final e ler a introdução por último, que é o que eu geralmente recomendo para as pessoas, porque quem entra na introdução logo de cara se perde muito rapidamente. Você pode ler trechos do livro. Tem gente que ama. Ah, o que aconteceu com Adão e Eva? E o que aconteceu com a rebelião de Lúcifer? Por sinal, dentro do ciclo de palestras, a rebelião de Lúcifer é o que tem mais visualizações, né? Eu quero saber sobre as raças, eu quero saber sobre cosmologia. Você pode ler essa parte. Você pode ler qualquer assunto que você tenha interesse. Participar de grupos de estudos para se familiarizar com o livro. Tirar suas dúvidas antes de começar. O que eu quero dizer é, não importa o começo. O que importa mesmo é que depois seja feita uma leitura contínua do livro da primeira à última página. É isso que efetivamente importa. Os grupos de estudo são excelentes, mas em um certo sentido eles atrapalham os grupos, às vezes esses grupos todos, porque as pessoas deixam de ler o livro, elas deixam de raciocinar sobre o livro porque é mais fácil para o grupo e alguém dar mastigado. E a parte de deixar este livro penetrar e você raciocinar e transformar sua mente é fundamental. Fundamental. E por que a leitura contínua? E aqui que é importante, porque o livro em si tem uma lógica e coerência. Por exemplo, a pessoa que lê a parte 4 pode não entender o porquê que Jesus Cristo é o criador desse universo. Isso está falado na parte 1 do livro, né? Que a ordem dos Micaéis. Então, se você lê trechos do livro, você pode perder a lógica e a coerência. A mesma coisa quando, às vezes, a pessoa publica apenas um parágrafo do livro. Você pode ter uma interpretação diferente do que o livro quer dizer. Sempre quando você vai publicar um parágrafo, olhe o parágrafo anterior e o posterior. Veja se aquele parágrafo é um complemento ou ele está falando alguma coisa e que, se você quiser, você interpreta de forma incorreta depois, se você ler só o parágrafo, né? A leitura por partes pode não comunicar a lógica daquela parte da revelação. Por quê? Porque ele foi transmitido pelo processo de perguntas e respostas. E as dúvidas vão sendo respondidas conforme a leitura avança. E isso que é importante. Então, como teve 400 pessoas envolvidas nesse processo de perguntas e respostas, o cara tinha uma dúvida, os reveladores respondiam essa dúvida no capítulo, no documento seguinte ou no outro documento. Isso que é importante, né? Bom, e o que nós temos de apoio ao estudo? Né? Apoio ao estudo. Vocês estudaram, ouviram aqui a palestra dos novos estudantes. Primeiro, nós temos o site da Urante Associação Brasil, que ele é a principal parte. O livro de Urântia para leitura e em audiobook, grupos de estudos virtuais e presenciais, encontros presenciais e virtuais e ferramentas de apoio. Site UAB, ele está aqui embaixo, que é www.urantia.com.br. Ele foi totalmente renovado faz 3 meses atrás. O Tarsis, que está aqui conosco hoje, está o responsável pelo site, né? E realmente a nossa ideia é fazer com que o site seja um hub para toda a comunicação com os membros. Tudo vai partir através desse site, para fazer a comunicação e conversar com os membros. Vai ter informações e notícias atualizadas, um cadastro que vai nos possibilitar conhecer quem são os leitores do livro e onde estão localizados. E esse cadastro aqui é super importante, porque a partir dele, a pessoa que cuida do grupo de estudos, que por um acaso é a Estela, ela vai buscar aqui e sugerir grupos de estudos presenciais, dependendo das regiões, e mesmo virtuais. Então, a gente precisa saber quem são os nossos leitores e onde eles estão localizados.
Hoje a gente tem muito poucas pessoas cadastradas e pouco se sabe deles. Servirá como base para a formação de grupos de estudo presenciais e encontros regionais. Também para nós sabermos quantos são os associados efetivos, né, que são os que leram o livro todo uma vez e têm direito a voto. E ele também tem ferramentas de apoio ao estudo. E nós estamos montando agora uma videoteca, com todos os vídeos cadastrados de acordo com a parte do livro e o documento. Então, por exemplo, você está lendo a parte 1, o documento 25, e você tem dúvida de alguma coisa. Você vai poder chegar na videoteca e ver se tem um vídeo que fala sobre aquilo lá. Aí você pode assistir o vídeo e continuar lendo o livro. E também o nosso site permite o acesso ao livro em vários formatos, online, PDF, EPUB, audiobook. Então, eu peço para vocês, ao terminarem esse estudo aqui, cadastrem-se no nosso site. É super importante o cadastro de vocês, né? E aqui embaixo, nós temos cargos na associação. Nós precisamos também de colaboradores para as áreas, nós temos 5 áreas dentro da OAB, que é a parte administrativa financeira, a parte de comunicação, que faz o informativo, que dá todo o suporte para as outras áreas em termos de comunicação, a parte de disseminação, que tem o objetivo de cuidar dos eventos, cuidar de todas as atividades para com o público exterior, e o grupo de estudos e a parte de infraestrutura, né? Grupos de estudos virtuais e presenciais, e infraestrutura que nos dá todo o suporte digital para que a gente possa ter isso disponível para todo mundo. Então, vou pedir carinhosamente para vocês que se cadastrem no site da OAB, se possível, essa semana ainda. Dúvidas? O link está no bate-papo. O link está no bate-papo. Muito bem, Tarsis, você foi super competente. Dúvidas? Oi, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Você Fala, falou, Andréa. Marcos, você falou sobre audiobook. Isso está no site também, já disponível? Então, eu ia falar mais para frente, mas já que você perguntou, nós contratamos uma pessoa para fazer o audiobook. Em 3 meses ele deve estar pronto. Isso é muito legal. Inclusive, eu acredito que na partir da semana que vem ele já vai começar a mandar os primeiros áudios e nós já vamos subir no site. Eu estava até conversando com o Tarsis isso. Nós não vamos esperar o audiobook ficar totalmente pronto. A gente já vai subindo no site, porque eu acho que nós somos o único país que não tem um audiobook. Para vocês terem uma ideia, a língua espanhola tem 20. E nós não temos nenhum. Tem um mal acabar, que não foi acabado, né? Mas que bom que vai ter logo. Obrigada. Dá para disponibilizar no Spotify também, nesses streamings aí de áudio. Que legal, Tarsis. Isso vai ser trabalho do Tarsis, graças a Deus. Não sou eu que tenho que ver. Mas eu já estou em contato com a pessoa que vai fazer, eu já encontrei com ela, o Gustavo, ele realmente é uma graça, a gente já orientou como deve ser a narração, para que ele não fique como locutor, né? Ele também tem voz de locutor, calma, menos, tem que ser mais devagar. E ele está assim com uma disposição incrível, nem eu imaginei que ele fosse fazer em tão curto espaço de tempo. Mas como ele é profissional, ele tem um ritmo de gravação, então acho que em 3 meses ele consegue terminar o livro, coisa que em 8 anos a gente não teve o livro ainda. Mas vamos lá, né? Mais dúvida? Obrigado, Andréa, pela sua pergunta. O que mais? Tudo bem até aqui? Imagina, só isso mesmo, por enquanto. Eu que agradeço. Tá bom. Viu como tem pouco texto? Vai acabar em 5 minutos essa apresentação e eu não tenho mais o que fazer com todo mundo. Bom, vamos para uma parte extremamente importante. A gente vai ter nós vamos, inclusive, o grupo, né, vai ter uma
um estudo sobre isso, que é o mandato de publicação. Uma das coisas mais importantes de Urantia, que os reveladores falaram, são os grupos de estudo, né? Então, os grupos de estudo são de grande utilidade no estabelecimento da fraternidade espiritual entre os homens, sendo que a fraternidade constitui um fato de relacionamento entre cada personalidade na existência universal. Eles colaboram para suscitar e explorar com os outros o que tem de valor para a mente, valor para o coração e valor para o espírito. O esforço grupal é essencial para a exploração de uma nova janela cósmica e estimula um crescimento espiritual e intelectual pela associação íntima com outras pessoas que buscam a verdade. Fomentam uma compreensão mais ampla e profunda dos significados intelectuais e verdades espirituais. Levam a um aprofundamento no estudo dos ensinamentos e a uma melhor integração dos ensinamentos de O Livro de Urantia, além de permitir a prática de uma fraternidade calorosa e a experiência do trabalho em equipe. Fora, às vezes, as desavenças que tem, mas isso é verdade. Então, é importante essa questão do livro, porque a leitura, quando você também lê em grupo, você consegue ter vários pontos de vista diferentes. E você expande o seu conhecimento e aprofunda. Conforme você vai lendo o livro de Urantia, vocês vão percebendo, né, depois da primeira leitura, que toma aquele susto, que você consegue entrar mais profundamente no livro. O livro ele tem mais profundidade. A hora que você vai começando a entender, vai entendendo os significados, vai fazendo as associações, vai vendo como é o mundo. Então, você vai penetrando mais no mundo e vai expandindo no livro, né? E vai expandindo mais ainda a sua consciência. E aqui uma coisa importante está que todos os grupos, né, que nós temos. Então, no domingo, às 17 horas, tem um grupo latino que tem estudos diversos, que é nesta mesma sala Zoom. Na segunda-feira, tem o grupo Novos Estudantes, que é a introdução aos conceitos básicos de O Livro de Urantia para facilitar a leitura dos novos leitores. E nós vamos manter vocês também às 20 horas com um novo grupo, tá? Independente do novo grupo, vocês vão ter uma sala para poder continuar estudando aqui, que é muito legal, porque esse grupo de vocês está muito bárbaro. Na terça-feira tem a leitura sequencial da parte 1, 2 e 3, o que pode ajudar também, lendo, discutindo, né? Se você está lendo a parte 1 e eles estiverem na parte 1, isso ajuda você rapidamente ter um melhor entendimento sobre o livro. Também é nesta sala. Na quarta-feira tem o Urantia Debates, que muitos de vocês já participaram, que são debates abordando os mais diversos temas espirituais, confrontando com o livro, confrontando com crenças. É uma coisa totalmente aberta, onde todo mundo vai lá para exatamente debater, dar sua opinião, discutir, né, criticar, fazer aquilo que achar necessário, porque é um debate, e um debate é aberto. Da mesma forma, na quarta-feira também tem uma iniciativa chamada Escola Urantia, né? Que a escola tem um currículo de 3 anos abordando as 4 partes do livro, às 20 horas, e que essas aulas estão sendo gravadas e também estão disponíveis lá na Escola Urantia. Na quinta-feira tem o Café Urantia, e o café, o que nós fazemos é fazer um estudo comparativo e complementar entre a verdade do mundo e aquilo que está no Lu. Então, basicamente, todas as discussões no café, nós nos apoiamos no que diz o Lu, no mundo, né? A gente pesquisa na internet, em livros, e depois mostra a visão do livro de Urantia, como ele complementa ou eleva aquela verdade, ou mesmo contradiz. Então, é muito bacana o café, essa discussão comparativa entre o livro de Urantia e aquilo que nós vivemos hoje na sociedade. Dos estudos mais contundentes, né, sobre o sexo e o livro de Urantia, porque eu comecei a reparar no grupo, um tempo atrás, uns 2 anos atrás, muitas fantasias em relação ao sexo. O pessoal voltando àquelas punições, às coisas da igreja.
E o livro de Urântia mostra a questão do sexo totalmente diferente. Ele diz claramente que não existe conflito espiritual entre você ter sexo e o espírito. E não poderia haver mesmo. Porque existe uma coisa em relação à deidade que chama-se compossibilidade. Compossibilidade, esta palavra que está no livro de Urântia, significa que o pai tem que ser coerente nas suas ações. Ele não pode criar um triângulo redondo. Ele não pode criar um quadrado hexagonal. Então, a condição é, se a forma de crescimento da humanidade é através do sexo, ela não pode ser contra o seu desenvolvimento espiritual. Isso é extremamente importante. Agora, o sexo, inclusive, é importante para os casais para aliviar as tensões do dia a dia. Sexo é uma coisa, promiscuidade é outra. Então, o livro de Urântia, eu fiz uma compilação de tudo aquilo que o livro de Urântia fala sobre sexo, onde tira todos os mitos sobre virgindade, sobre o que efetivamente é o sexo, como deve ser utilizado. E uma das coisas mais curiosas que ele fala é que aqui é um dos poucos planetas, ou talvez o único, que existe esse conflito entre a sexualidade e a espiritualidade. Não existe isso, pessoal. Então, é bacana a gente ver as coisas, às vezes, por esse outro ponto de vista, né? Deixa eu só voltar aqui. Se tiver dúvidas, vão perguntando, viu? Fugiu. Compartilhar a tela. E na sexta-feira tem um estudo dedicado à vida e ensinamentos de Jesus também nesta sala aqui, tá? Então você vê, ó, terça-feira tem a leitura sequencial, quarta-feira também tem a leitura sequencial, né? Para os que quiserem podem se alocar para esses outros grupos aqui. Bom, nós temos muito poucos grupos de estudo no Brasil todo, né? Nós temos um grupo de estudos em Curitiba, que acontece hoje às 7h30. Nós temos grupos de estudo em São Paulo, praticamente na casa da Suzane Sabino, que já tem mais de 20 anos que eles fazem um grupo de estudo lá e é o que é mais ativo. Eles têm esse grupo de estudos dele virtual agora, porque na pandemia não pode estar presencial. Ele está sendo feito via virtual às terças-feiras. Nós temos grupos de estudo em Porto Alegre, que, a bem da verdade, se encontram em Canela, geralmente, e lá fazem estudo. Em Manaus e em Belo Horizonte também tem grupo de estudo. Um dos objetivos da área de grupos de estudo é justamente crescer com mais grupos presenciais por todo o Brasil. Isso é fundamental. Tudo bem, todo mundo está acostumado com o virtual ou não, mas o presencial é outra história, é diferente, o relacionamento, a conversa, a interação presencial é muito mais legal, pessoal, muito mais legal. Nós temos encontros nacionais, e aqui eu coloquei todos os encontros nacionais que já aconteceram, que começou em Vinhedo em 2004, depois foi não sei para onde aqui que o negócio está em cima, para Gonçalves, que é em Kalevala, já teve em João Pessoa, em Porto Alegre, esse foi o primeiro que eu participei, em Campo Grande eu não fui, graças a Deus. Depois tivemos 2 encontros em Guararema, Curitiba, Guararema, São Paulo em 2017, Guarulhos, esse encontro aqui foi um encontro internacional da América Latina, veio gente dos Estados Unidos, vieram pessoas da Holanda, e principalmente da América Latina. Foi o evento que mais reuniu pessoas, tinham 150 pessoas. Nós fizemos em Guarulhos, devido ao custo, né? Porque a fundação não tem muitos recursos e o pessoal juntou dinheiro e todo mundo se ajudou e se conseguiu fazer esse evento em Guarulhos. E o último foi em Curitiba, que foi um dos encontros mais bonitos que nós tivemos, que foi em 2019, e esse ano a gente faria em Curitiba de novo, mas devido à pandemia tivemos que cancelar. Foi cancelado há 2 meses atrás, né? A gente estava esperando ver se daria para nos reunirmos presencialmente, mas não deu. Paciência.
Temos encontros virtuais, que vocês viram, o aniversário de Jesus, né, o encontro virtual. Agora, no dia 20, vai ter a Maratona Urântia Brasil, que é a convite da América Latina com tradução simultânea. E nós vamos ter o encontro de novembro. Nós vamos fazer o primeiro encontro virtual do Brasil, porque já que não vai ser presencial, agora em novembro, com o tema Ciência e o livro de Urântia, para dar mais base a todo mundo, ver que o livro de Urântia tem muita coisa científica assim, que já foi comprovada pela nossa ciência. Na parte de cosmologia, na parte de antroposofia, das raças, tem um monte de coisa. Antroposofia, não, desculpa, esqueci o nome que estuda as raças. Fugiu o nome, bom, não importa. E tem muita coisa já que cientificamente já está comprovada. Nós temos um estudo que o Alejandro fez, que é o estudo 15, lá do ciclo de palestras, que fala sobre as descobertas científicas e o livro de Urântia. Acharam o Jardim do Éden graças ao livro de Urântia, um pesquisador achou onde estava o primeiro jardim, né, que está enterrado, está debaixo do mar. Então, temos encontros virtuais e eles devem continuar por hora. Bom, ferramentas de apoio. Isso é importante. As ferramentas de apoio colaboram para o entendimento de alguns dos conceitos do livro, principalmente as imagens, porque eu sempre usei todas as imagens disponíveis, né, para a gente poder entender. Eu, por sinal, só fui entender o que eram os 7 universos quando eu terminei o livro e vi uma imagem dos 7 superuniversos. Por sinal, pode não ser que seja daquele jeito, mas aquilo deu um significado para mim. Falei, é assim, que legal, agora entendi. Mas não deixam de ser um entendimento de outras pessoas sobre o assunto. Também é importante, sempre que houver dúvidas, consultar a versão em inglês, pois algumas palavras traduzidas não correspondem exatamente ao original. E aqui a Suzana está fazendo a revisão do livro de Urântia, e agora ele vai ficar muito mais parecido com o inglês e está corrigindo algumas falhas que tem na versão atual, que é muito boa, né? Que foi graças à pessoa que fez, teve um trabalhão para fazer, e agradecemos a ela. O livro não deixa de transmitir a mensagem que tem que te transmitir, te transformar, mas essa correção deve vir daqui 2 anos e pouquinho, e aí ele vai ficar mais, vai perder um pouco a poesia que ele tem hoje, vai ficar mais igual ao inglês. Então, primeira coisa, ferramentas de apoio nós temos no site da UAB, está errado aqui, ferramentas de apoio aos estudos, não é? O Tarsi já vai tirar. Então, aqui, se você quiser ver as aulas que tem na Escola Urântia, você pode clicar aqui. Aqui, os grupos de estudo, que já existem no Brasil, e ele te direciona para a Estela, se você quiser criar um grupo. Aqui nós temos vídeos online, onde você tem o ciclo de palestras e vários vídeos disponíveis e que a OAB resolveu colocar alguns aqui, que são os mais vistos pelas pessoas. Tem aqui o nosso estudo todo que nós fizemos, está ciclo de estudos no site. Isso daqui são esses 8 estudos que nós fizemos com os novos estudantes. Como alguns teve 2 partes, a capa está como estudo 8, 9, mas é porque alguns tiveram 2 partes, então vão aparecer 10 no total, que 2 estudos foram divididos em 2 partes, tá? E aqui pesquise no livro. Tem ferramentas de pesquisa no livro muito bom, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho essa ferramenta. Os principais sites para os que leem inglês e querem pesquisar, muito importante, é o site da Fundação Urântia, que é quem tem o domínio, quem tem os direitos do livro de Urântia, desde o começo, né? Que ele publicou, e ele publica todo o livro em qualquer idioma, já tem 16 ou 17 idiomas. Ele é publicado pela Fundação Urântia em uma única editora no Canadá. Então, todos os livros, em todos os idiomas, está aqui e eles têm a coisa. A Urântia, a Associação Internacional,
qual é a diferença dela da fundação? Enquanto a fundação cuida dos direitos do livro, a Associação Internacional cuida da disseminação do livro. Então, nós, como Urante Associação Brasil, nós somos afiliados à Urante Associação Internacional. Nós seguimos as regras dele aqui no Brasil, tá? Porque, e se você entrar aqui, você vai ver na função, ele mostra todos os idiomas que estão no livro aqui em cima, tá? Já da Associação Internacional, eles vão falar dos trabalhos que são feitos pelo mundo todo, como grupo de estudos e tudo mais. E tem a Fellowship, que vocês vão aprender isso um pouco mais, é uma dissidência que houve, porque eles queriam fazer algumas correções no livro em inglês, mas a Urantia Foundation não deixou, falou, nós não vamos mais mexer no livro de acordo com os reveladores, e eles acabaram publicando uma versão dele, então criou uma cisão no movimento. Era Brotherhood, né, no começo, e depois virou Fellowship, e agora a Fundação Urantia e a Fellowship estão em conversações e estão começando a ter uma integração novamente. Ter um movimento desintegrado não é bom para ninguém, né? E acho que a gente sofre muito na disseminação do livro por ter essa desintegração que vocês vão ouvir, mas já está havendo um movimento de integração. Então, a Fundação é responsável pelos direitos do livro, a Associação Internacional e a Fellowship pela disseminação, assim como a Urante Associação do Brasil também é responsável pela disseminação. Os que quiserem podem visitar esses sites, tem coisas muito legais, tem o TrueBook também, que é onde a gente tira as imagens de Jesus, que é maravilhoso, a gente vai ver mais para frente. Aqui nós temos canais no YouTube, eu vou passar essa apresentação para vocês, então tem o ciclo de palestras que muitos de vocês assistiram, tem o canal do Elube, que é Estudantes do Livro de Urantia, o Gary Tong, aquelas imagens do universo lindas, é ele que faz, tem o Malvorian, que é uma pessoa que mora no Panamá. O Malvorian mora no Panamá e ele tem um canal dele, né? Que também ele fala sobre o livro de Urantia. O que eu realmente sugiro vocês entrarem é no TrueBook. É lindo o TrueBook, ele tem as fotos de Jesus, aquelas todas bonitas que vocês veem. A UAI, a OAB, a Urantia Book Filmes eu nunca vi. Urantia Draw, eles são pequenos vídeos de 7 minutos falando o básico. Stella, fecha os microfones, por favor. Não achou ainda não? Estava ali em cima. Pronto, já achei um, faltou outro. Em cima da... Oi, podem fechar o microfone? Urantia Draw, que é muito bonito também, né? E aqui tem todos os sites e vocês podem andar lá e ver e estudar um pouquinho sobre o que tem, aquilo que está feito. De todos esses daqui, o que mais toca no Brasil, que as pessoas veem no ciclo de palestras, né? Tem mais de 1.400.000 views todas essas palestras. E a gente quer agora, no próximo passo, a gente não sabe quem são os seguidores desses sites aqui do Brasil, então nós vamos fazer uma ação nesses canais do YouTube para conversar com essas pessoas e sugerir que elas se juntem à Associação do Brasil, né, para que a gente aumente a nossa comunidade. Imagens, né? Onde que a gente encontra imagens? Está aqui, ó. Artes digitais, nesse Visionafar. Artes plásticas, aqui é no TrueBook que eu falei para vocês, que tem essas pinturas de Jesus. Entrem lá. É lindo. Você vê a quantidade de pinturas de Jesus que o Mossigel, que é o presidente da fundação, ele paga pintores para contar a história de Jesus através da pintura. Então, você tem cenas lindíssimas, cada um retrata um Jesus como acha, porque ninguém sabe qual é a verdadeira aparência de Jesus, mas vale a pena dar uma andada no TrueBook. É lindo você ver tudo o que tem lá. Esses mapas aqui é muito bacana nesse mapa, porque você tem
quem estudar a parte 4 pode ir vendo aonde Jesus passou. Então, ele mostra aqui ó, as cidades, as peregrinações, tudo que Jesus fazia naquele tempo. Ele colocou em mapa, está tudo mapeado. Né? Outra coisa legal que tem também são esses mapas com toda a hierarquia de Deus para baixo dos seres descendentes. Você também encontra isso na internet. Então fica fácil quando você está lendo, fala, puxa vida, mas quem são esses seres, quem são os anciãos dos dias? E aí você vai ver quem são os anciãos dos dias e todo mundo que está debaixo dele, hierarquizado debaixo dele. A Trindade, quem está debaixo da Trindade, do Filho, do Pai, é muito bacana. Isso daqui ajuda muito no estudo para você entender a hierarquia. E o Mossigel, ano passado, publicou um livro chamado A História Não Contada de Jesus, que tem esta capa aqui, que você pode comprar na Amazon, que é de uma beleza incrível o livro, de uma qualidade absurda o livro, de uma beleza incrível. Ele usou todas as fotos das galerias dos pintores que ele manda pintar e pôs nesse livro aqui. É lindo. Vale a pena vocês caminharem um pouquinho nisso daqui para se aprofundarem no livro de Urântia. Mecanismos de buscas. Tem 2 mecanismos muito bons de buscas. Um é esse Urântia NC, que é esse primeiro aqui. Aqui em cima você tem português, mas você pode pôr inglês. E aqui você escreve uma palavra e ele fala assim, olha, no livro todo tem 991 palavras chamadas verdade. E aí, se você quer fazer uma pesquisa sobre o que o livro fala sobre verdade, você vai entrando nos documentos e nos itens para saber onde está e o que ele fala. Ah, eu quero ler sobre o que ele fala sobre Melquisedeque. Você escreve Melquisedeque aqui, ele te põe amarelo, você clica no amarelo, ele te leva exatamente no documento aonde está, e você lê aquele parágrafo lá. Outro muito bom também é este aqui de baixo, né? Que ele está num site, ele faz a mesma coisa, te diz aqui, você escreve a palavra aqui, e do lado ele te põe em amarelo, você clica e você pesquisa. Então, isso daqui é uma ajuda enorme para quem quer fazer uma palestra, para quem quer estudar algum assunto específico. Quando eu fiz todos os estudos, mas especificamente com o sexo, porque o sexo está muito espalhado dentro do livro, eu simplesmente fui lá e pesquisei pela palavra sexo, fui pegando tudo que o livro falava e compilei numa apresentação. Então, é importante. Você quer saber sobre justiça? Você pode pôr justiça e compilar. Isso é muito legal para você entender sobre um tema específico e o que o livro fala sobre ele. A Escola Urântia já teve agora esse módulo básico já tiveram 7 itens, tá? Mas eles não estão por partes do livro, né? Eles falam sobre a quinta revelação, sobre a Dalamátia, Jardim de Éden, a religião de Salém. Se vocês quiserem, vocês podem se cadastrar na Escola Urântia também e assistir esses estudos que lá foram feitos. E para os que gostam e querem saber sobre a origem do livro de Urântia, nós temos um monte de históricos escritos pelo William Sadler, para as pessoas que participaram. Se vocês assim o quiserem, eu posso compartilhar no grupo. Mas, na minha opinião, o melhor livro que conta a história do William Sadler e da Lena Sadler, que foram os responsáveis por todo esse processo, é este livro aqui da Sil Oliva. A Sil Oliva é uma historiadora, ela é doutora em história, e ela fez um levantamento maravilhoso sobre toda a história da família Sadler, da Lena, que pertence aos Kelloggs, nos Estados Unidos, a parte religiosa dos pais, como foi todo o desenvolvimento, no que eles trabalharam, ele era psiquiatra e ela médica, como eles ajudaram a melhorar a saúde de Chicago e nos Estados Unidos, todo o movimento que eles fizeram. É maravilhoso a vida deles, e aí ela detalha, até com relação às pessoas que estavam vivas e pesquisando, tudo o que aconteceu para vir o livro de Urântia. É bárbaro isso daqui.
Nós vamos ter um estudo com o Sérgio Valadares, que vai falar, ele estudou isso, e ele vai falar sobre a origem do livro Durante. Eu acho que vai ser o primeiro estudo de vocês. E os próximos passos, né, antes de terminar, viu só que eu falei que eu não ia falar muito hoje? Nós vamos ter o primeiro encontro nacional virtual em novembro, com foco na ciência e o livro de Urântia. O nosso audiobook, que deve estar pronto em 3 meses. A videoteca catalogada por parte e documento do livro. E para o ano que vem, né, o grupo de vocês, nós vamos, se vocês concordarem, porque não é deixar fechado para novos estudantes e criar já um grupo de novos estudantes, 2, para o ano que vem, para que a gente possa começar num processo relativamente semelhante. Pessoal, muito obrigado!